Meu pai trabalhou como zelador a vida inteira. No funeral dele, apareceu um homem de terno que disse que meu pai era dono de tudo. Meu pai morreu com as mãos ásperas, rachadas, calejadas, com unhas curtas e manchas de produtos químicos que nunca saíam completamente por mais que ele esfregasse. Eram mãos de zelador. Mãos de homem que passou 34 anos limpando o chão, consertando canos, trocando lâmpadas e desentupindo vasos sanitários num prédio comercial em downtown Minneapolis. Mãos que, quando me abraçavam, tinham um cheiro permanente de desinfetante com pinho misturado com graxa de máquina. Eu amava aquelas mãos. Amava porque eram honestas, porque contavam a história de um homem que nunca teve vergonha do trabalho que fazia, que nunca reclamou, que nunca pediu reconhecimento. Meu pai era invisível. Do tipo de invisibilidade que a sociedade impõe às pessoas que mantém o mundo funcionando enquanto ninguém olha. E eu passei 32 anos acreditando que conhecia esse homem. Eu não conhecia nada. Meu nome é Abigail Brennan, Abby, para todo mundo que me conhece. Tenho 32 anos, nasci em St. Paul, Minnesota. Trabalho como fisioterapeuta numa clínica em Uptown, Minneapolis, e 6 meses atrás minha vida inteira virou do avesso. Não por causa de um acidente, não por causa de uma traição, não por causa de uma doença. Virou do avesso porque um homem de terno apareceu no funeral do meu pai e disse 6 palavras, que destruíram tudo o que eu achava que sabia sobre minha própria história. Seu pai era dono deste prédio. Preciso falar sobre meu pai. Preciso que vocês entendam quem ele era, ou quem eu achava que ele era. Porque sem isso, o impacto do que aconteceu depois se perde. Thomas Brennan nasceu em 1961 em Duluth, Minnesota, filho de imigrantes irlandeses de segunda geração. O pai dele, meu avô Patrick, que morreu antes de eu nascer, era operário numa siderúrgica. A mãe, minha avó, Eileen, que eu conheci brevemente antes dela morrer quando eu tinha 6 anos, trabalhava como costureira em casa. Meu pai cresceu pobre. Não o tipo de pobre de filmes americanos, com uma casa fotogênica e dificuldades estéticas. Pobre de verdade. 6 pessoas num apartamento de 2 quartos. Roupas de segunda mão. Almoço na escola como única refeição completa do dia. O tipo de pobreza que entra nos ossos e nunca sai completamente. Mesmo quando a situação melhora. Ele largou a escola aos 16 anos para trabalhar. Fez de tudo. Lavador de pratos, carregador, auxiliar de construção. Aos 23, conseguiu o emprego de zelador no Ridgemont Building, um prédio comercial de 12 andares em downtown Minneapolis. E ficou lá, por 34 anos. Até o dia em que morreu. Minha mãe, Diane, era garçonete. Eles se conheceram num diner em Hennepin Avenue em 1987. Ela servia café, ele sentava no balcão todo dia antes do turno. Casaram em 88. Eu nasci em Hen 2. Meu irmão mais novo, Patrick, batizado em homenagem ao avô, nasceu em 95. A gente morava num apartamento de 2 quartos em Northeast Minneapolis. Bairro de trabalhadores, casas modestas, vizinhos que se conheciam pelo nome. Não era bonito, mas era seguro. E meu pai sempre dizia: uma casa não precisa ser bonita, precisa ser honesta. Meu pai era obcecado com honestidade. Era o valor máximo dele, a coisa que ele mais martelava na minha cabeça e na do Patrick quando éramos crianças. Nunca minta, Abby. Mentira é a areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais afunda. Ele dizia isso com uma seriedade quase religiosa, olhando nos meus olhos com aqueles olhos azuis claros que eram a única coisa bonita num rosto marcado pelo cansaço. Irônico, né? A obsessão dele com honestidade, considerando o que ele escondeu. Minha infância foi simples. Não houve luxos, mas não houve miséria. Meu pai ganhava pouco. Salário de zelador em Minneapolis nos anos 90, não. Assista a história completa clicando no vídeo aqui embaixo.